Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da nossa disciplina de Metodologia Científica 1, do curso de Radiologia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto. Vamos terminar a nossa semana produzindo conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre normalização de trabalhos acadêmicos. Um tema que às vezes não é tão querido, mas é fundamental, é necessário nós estarmos estudando sobre ele. Vou começar aqui a apresentação do material. Normalização de trabalhos acadêmicos. Inicialmente, o que é que isso quer dizer? É o processo de organização dos nossos trabalhos. Eles devem seguir uma certa orientação, eles devem seguir uma certa padronização. Essa organização, ela se dá nos trabalhos escritos, nos trabalhos apresentados. Se a gente for estudar tudo assim, com essa riqueza de detalhes toda, teria bem mais que uma disciplina. Inclusive, é por isso que a gente precisa de metodologia 2, né? Para a aula de hoje, eu trouxe os pontos principais, aqueles que todo aluno, toda aluna deve ter conhecimento. Como vocês sabem, eu começo a aula fazendo algumas perguntas para vocês. Então, existe um padrão para a escrita do trabalho acadêmico? Ou eu posso escrever da forma como eu acho que é certo? Tem uma maneira correta de fazer. Exato. E quem orienta e quem organiza essa forma de fazer é a ABNT. O que é a ABNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, fornecendo insumos ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Trata-se de uma entidade privada e sem fins lucrativos e de utilidade pública. Foi fundada na década de 40. Geralmente, nós tomamos conhecimento, nós nos aproximamos da ABNT quando a gente está estudando, quando a gente está fazendo nosso curso técnico, nossa graduação. Geralmente, as professoras, os professores falam para nós sobre a ABNT, pedem que os trabalhos estejam seguindo uma determinada formatação e esse primeiro contato. Isso dá a entender, às vezes, dá a entender que a ABNT, ela se resume a normas acerca de organização de trabalho acadêmico. Mas é apenas isso? Não. A ABNT, ela é responsável por muitos outros tipos de normatização. Tudo que está relacionado no Brasil à produção tecnológica, produção industrial, normas de segurança do trabalho, rótulos, declarações ambientais, entre outros, tudo que deva ter um certo tipo de norma, deve ser, essas normas, elas são organizadas pela ABNT.
Existem normas que são internacionais. Vocês já devem ter ouvido falar em ISO, que a ISO é a Organização Internacional de Normatização. Portanto, existem regras que elas não são apenas nossas, elas são internacionais. Então, como que a gente vai poder, por exemplo, exportar produtos ou receber produtos? Se não houver uma normatização, uma padronização a nível internacional. Então, a ISO é essa organização a nível internacional de padronizações, e quem é responsável por essas padronizações do nosso país é a ABNT. Quando a gente estuda sobre segurança do trabalho, quando a gente estuda sobre sistemas de gestão de saúde, a gente ouve falar bastante nas normas da ISO, como elas devem funcionar. Eu trouxe aqui um exemplo, que é essa, a 45001. Ela é uma norma internacional para o sistema de gestão e segurança ocupacional, a qual traz como foco a melhoria do desempenho de qualquer empresa em termos de saúde e segurança do trabalho. Então, os instrumentos que vocês utilizam, as técnicas de segurança, os rótulos, as identificações. Quando vocês estão nas aulas de laboratório, quando vocês estão nas aulas práticas, o descarte do material que é utilizado na saúde, vocês sabem que é feito um descarte diferente. Que tipo de material é esse? Então, todo esse sistema, ele não acontece aqui em Açu de uma forma, em outra cidade de outra forma. Tudo isso deve ser padronizado para que aquela vasilha de descarte de agulhas que tem no hospital, aquele rótulo, eu possa conhecer ele aqui e em qualquer lugar que eu esteja. Porque nós precisamos ter padronização. As placas de trânsito, elas devem ter o mesmo significado em todo lugar. Aquelas identificações que tem nos caminhões que transportam principalmente materiais químicos, materiais explosivos na estrada, vocês já devem ter se deparado ou visto. A gente vê também quando está fazendo o curso para tirar a habilitação na autoescola, quando a gente está estudando sobre placas. Então, a gente vê esses avisos. Numa sala de radiologia, a luz vermelha que fica lá acesa ou apagada na porta, ela sempre vai ter o mesmo significado em qualquer lugar. Mas isso não é invenção da cabeça de alguém. Isso faz parte de um processo de normatização. Porque nós precisamos para que nós possamos falar a mesma língua, para que nós possamos ter uma comunicação. E essa comunicação, por muitas vezes, ela acontece na sua forma escrita por meio de textos, e essa comunicação, ela pode acontecer também por meio desses rótulos, por meio desses símbolos, os quais são tão importantes a gente ter conhecimento em cada área em que a gente trabalha. Trouxe essa explicação para que a gente possa compreender melhor que a ABNT, para quem é aluno, o primeiro pensamento de ABNT sempre é trabalho acadêmico. Mas, de repente, em um outro momento, em outro espaço, alguém pergunta para vocês, né? Então, vocês vão ter esse conhecimento de explicar, essa informação para poder explicar
que a ABNT ela é importante para nós nessa vida de formação, nesse momento, mas ela é importante também para os demais processos e padronizações e profissões que tudo precisa ter uma normatização, ok? No estabelecimento dessas regras, recorre-se à tecnologia como o instrumento para estabelecer, de forma objetiva e neutra, as condições que possibilitem que o produto, o projeto, o processo, o sistema, a pessoa, um bem ou um serviço atendam às finalidades a que se destinam, sem se esquecer dos aspectos de segurança. Então, veja que são regras essenciais em todas as esferas, produtos, projetos, serviços, tudo a gente tem que ter uma certa padronização para o que você fizer aqui seja feito em todo lugar, seguindo os mesmos processos. Quando tiver no estágio, se de repente ou numa oportunidade, você acompanha um atendimento na UPA, o conjunto de processos é um. Quando chegar no hospital regional, vai ser diferente? Não. E se de repente você for morar em outro lugar, em outra cidade ou em outra região do país, o seu atendimento de técnico em radiologia, ele vai seguir os mesmos processos de padronização. Especificamente é o que mais nos interessa nesse momento. No que se refere aos trabalhos acadêmicos, podemos mencionar que as regras facilitam a catalogação dos trabalhos, evitam o plágio e ajudam a localizar os autores usados como referências para a publicação em questão. Então, o que você vai aprender na aula de hoje? Que é o certo na forma de organizar os seus trabalhos, vai ser nos seus trabalhos daqui e nos seus trabalhos em qualquer lugar. Claro que podem existir regras mais específicas e mais detalhadas quando a gente vai submeter trabalho em evento. Então, pode ter uma ou outra especificidade, diferenciação. Porém, de forma geral, a formatação do trabalho acadêmico, ela segue esse mesmo direcionamento. Qual é? Quando nós estamos estudando sobre a formatação do trabalho acadêmico, essa formatação, a gente começa nas regras gerais, mas nós temos também as regras específicas. O que nós vamos estudar nessa disciplina, primeiramente vai ser das regras gerais, resumo. Na próxima aula a gente vai ver sobre fichamento e sobre plágio. Então, a primeira, a básica, que todo mundo deve saber, todo mundo deve conhecer, todo aluno, toda aluna, é a NBR 14724, de 2011. Ela traz as regras, as orientações gerais para a formatação do trabalho. E aí, pessoal, quem não sabe, quem tem dificuldade
em quem não tem muita habilidade na digitação, no manuseio do Word, é importante que passe a ter. Então, vamos, na aula de hoje, vamos ter esse momento onde eu vou mostrar bem direitinho para vocês, não apenas as regras, mas como fazer essa formatação. Tudo no Word tem lá como fazer. Às vezes a gente que desconhece as informações. Nós desconhecemos, mas vamos conhecer hoje. Primeiramente, que o trabalho, o papel, ele deve ser sempre tamanho A4, que é essa folha padrão. Todo e qualquer trabalho acadêmico, ele deve ser digitado no Word. Se a professora passa uma atividade, você vai digitar ela no Word. Se por acaso for para utilizar um outro programa, aí no caso um PDF, um Word, certamente a professora um PowerPoint, a professora vai avisar. Se a professora não falou, mande no Word. Não se manda trabalho para avaliação em PDF. O trabalho deve ser escrito no Word. A margem, que é esse quadrante da folha, deve ser superior e esquerda 3, inferior e direita 2. O trabalho acadêmico, ele deve ser sempre escrito na cor preta. Nada de fazer destaques como, por exemplo, agora nos slides eu estou fazendo destaques de verde. Mas, porque é PowerPoint. Pode. Mas em Word, não. Até porque aqui é uma apresentação. Trabalho, a gente faz todo na cor preta. A fonte, ela pode ser duas, a depender de como você acha melhor. Ou Times ou Arial. Eu, particularmente, prefiro usar a Arial, porque ela é sensivelmente maior. Então, facilita a leitura. Tem alguém batendo na porta? Então, a fonte Arial eu acho melhor para ler. Por isso que eu prefiro ela. Mas aí é a depender, né? O corpo do texto, ele deve ser sempre escrito em tamanho 12. Temos exceções para menor, para maior não. Não façam trabalhos com outro tamanho, o tamanho é 12. O espaçamento entre linhas é de 1,5. E ao imprimir, você deve utilizar apenas o anverso da folha. Se você está imprimindo algum material para estudar, alguma coisa sua, e você quer imprimir frente e verso, ou anverso e verso, aí tudo bem. Mas para entregar um trabalho, nunca imprima dos dois lados. Imprima apenas em uma lauda, em um lado. A entrada do parágrafo é de 1,25. O texto, ele deve estar todo justificado. E as variações. Quando o trabalho ele deve estar todo em fonte 12. Mas como eu falei para vocês, ele pode ter uma variação para menos. Quando? Quando a gente está fazendo citação longa, que é aquela que tem mais de 3 linhas. Quando a gente faz nota de rodapé, na paginação e na legenda de tabelas ou de ilustrações. Exceto essas situações, fonte 12. Se não for fonte 12, é fonte 10. Só essas duas. Quando a gente está escrevendo o trabalho que faz o título é caixa alta, ou seja, todo negrito, ou todo maiúsculo, negrito, fonte 12, claro,
número sem ponto. E o subtítulo é caixa alta sem negrito. E o espaçamento, ele geralmente é de 1,5. Mas quando são citações longas e notas de rodapé, o espaçamento é 1, ou seja, simples. E aqui é na paginação. Para a paginação é uma outra NBR. Então, essa é a primeira. 14724. Essas informações que estão nesses dois slides, elas são as básicas para todo mundo saber. Todo trabalho seu, pelo menos, deve estar dessa forma. Falando, parece um tanto de informações, às vezes até difíceis, mas até que não é. Quando a pessoa tem a oportunidade, que a gente sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa oportunidade, de ter o seu computador, de ter o seu note, você já deixa ele todo com a formatação pronta, todo programado. Porque isso facilita o seu processo de digitação. E como é que eu faço isso? É o que eu vou mostrar para vocês, porque só falar, né? Mas como fazer? Só um momento. Está aparecendo para vocês uma tela em branco. Do que como vocês vão abrir um documento no Word para começar a digitar o trabalho. Você vai abrir. Aí você vai lá no slide e vai ver todas as orientações. As orientações quais são? Um trabalho deve estar digitado no Word, já abri. O layout, ou seja, as suas margens. Tá dando para vocês visualizam bem a setinha por onde eu estou indo? Para verificar, para verificar as margens do meu trabalho, eu vou em layout, configurar a página. Espera ele abrir, né? Travou. Meu Deus. Ai, gente, agora tem que esperar. O que foi que houve? Travou a aula também? Acho que não. Só o meu arquivo. Vale, Jesus, o que foi isso? Pronto, voltou. Vamos lá. Eu abro o arquivo, layout, configurar a página. Quando eu vou em configurar a página, já está aqui margens. Superior e esquerda 3, inferior e direita 2. É só você clicar aqui dentro e escrever. E por que o no meu já aparece? Porque você vai abrir, você vai colocar a formatação aqui e você vai nessa opção, definir como padrão. Essa é a dica de ouro. Que algumas pessoas não sabem e toda vez que vai formatar o trabalho, aí diz que toda vez que vai formatar, aí diz, dá muito trabalho, não sei o quê. E eu sempre pergunto, como é a padronização do seu programa? Você já deixa padronizado para isso? E outra coisa, pessoal,
Outra dica que eu dou, não apenas porque eu sou professora, mas porque eu faço formatação de trabalho acadêmico também. Então, toda vez quando um aluno, às vezes professores também, né, me procuram para que eu faça a revisão, eu sempre falo, por que não fez no começo do trabalho? Quando a gente faz no começo do trabalho, tudo é mais simples. Quando deixa para fazer no final, aí tem muita dificuldade de conseguir fazer a formatação, principalmente se a pessoa não tiver habilidade. Por isso que eu falo que deixe já o seu programa todo na formatação padrão, na formatação correta, porque isso vai facilitar e muito a sua vida. Vamos lá. Você coloca 3, 3, 2 e 2, definir como padrão. Esta alteração... Pode explicar de novo, botar como padrão novo que eu quero fazer agora no meu. Você está com o computador? Ótimo. Você abriu o arquivo no Word? Sim. Pronto. Sim. Você achou essa parte aqui? Layout, estou no layout já. Pronto. Vamos lá. Layout. Aí você vai aqui configurar a página. Abriu? Aí você coloca superior e esquerda, você coloca 3. Inferior e direita, você coloca 2. Depois, definir como padrão. Caixa de texto, sim. Pronto. Todos os arquivos que você for abrir a partir de agora, eles vão estar com essa formatação. Deu certo, Brenda? Eu acredito que sim. Mostra lá de novo. Configurar. Margens. Superior e esquerda 3. Inferior direita 2. Vai aqui embaixo. Definir como padrão. Sim. Pronto. Já está. Pelo celular não tem como fazer isso não, né? Como é? Pelo celular não tem como, né? Eu acho que não. Eu não uso esses aplicativos no celular porque eu uso só no notebook mesmo. Por isso que eu tentei fazer um trabalho, não deu certo, não ficou do jeito que o professor pediu. O nosso... Quando a pessoa não tem um computador para digitar, dificulta muito. Porque o celular, ele não comporta todas essas funções. Justamente, aí eu fiz no Drive. Aí depois, você vai em fonte, tá? Página inicial. Você pode ir aqui na fonte, puxa para baixo e vai ter todas as formatações. Vocês estão vendo que o meu tá tudo já formatado, porque já é o que eu uso, né? Aqui você escreve qual é a fonte que você prefere. Como eu falei para vocês, eu uso Arial. Então, você marca Arial, normal e 12. Cor da fonte, automático. Fonte Arial, normal, 12, cor automático. Efeitos nenhum, todos desmarcados. Quando terminar, o que é que você faz? A mesma opção, definir como padrão. E aqui você coloca todos os documentos baseados no modelo normal.
Não é somente esse. Você marca essa opção aqui, todos os documentos. Você dá OK. Pronto. A partir de agora, todos os seus documentos eles vão estar sempre no tamanho 12, sempre com a fonte Arial. Pode fechar e pode abrir, ele já vai estar com essa formatação pronta. O próximo é a entrada dos parágrafos. Parágrafo, puxa. Alinhamento justificado. Recuos, 0. Espaçamentos aqui, antes e depois, 0. E espaçamentos entre linha, 1,5. Alinhamento justificado. Recuo, 0 e 0. Espaçamento 0 e 0. Espaçamento entre linhas 1,5. Sim, e aqui é a entrada do parágrafo, desculpe. Em especial, você coloca a primeira linha 1,25. Não é 1,2 nem 1,5. 1,25. Colocou? Beleza. Esse 1,25 é o que mesmo? É a entrada do parágrafo. Quando faz, colocou tudo aqui, você vai fazer o quê? Definir como padrão todos os documentos. Dá o OK. E a partir de então, todos os seus trabalhos já vão estar, o Word ele vai estar sempre com essa formatação. Você pode fechar. Vocês estão vendo que funciona, porque quando vocês estão... Vou colocar aqui no celular no silencioso, porque eu esqueci. Pronto, melhor assim. Então, vocês estão vendo que eu estou explicando para vocês, mas eu não estou fazendo, né? Por quê? Porque o meu já é feito, porque o meu já tem essa formatação pronta. Então, percebam que aquelas informações que eu falei para vocês, nossa, é tanta coisa. Grande parte delas já fica pronta. O que é que falta? Às vezes, o que falta é a gente saber manusear. O que falta é a gente saber manusear o Word. Sobre títulos. Quando eu estou falando sobre o título do trabalho, por exemplo, se for o título do trabalho, ele deve ser centralizado. Então, tem subtítulo? Se tem subtítulo, é ele centralizado sem negrito. Pronto. Esse é o título do meu trabalho. Se tem subtítulo, tira o negrito. Se é só eu o título, fica só ele mesmo. Se o título que eu falo é de sessão, é esse aqui, né? Primeira parte. História da radiologia. Vocês percebam que no título de sessão é número, espaço, nome. Não é número, ponto. Não existe esse ponto. É número, título. Tem subtítulo? Sem negrito.
1.1. Então, o título é negrito, o subtítulo é caixa alta sem negrito. Na seção negrito, na subseção caixa alta sem negrito. E o ponto é porque é 1.1. Não existe esse ponto, não existe que algumas pessoas colocam, ele não existe esse ponto entre o número e a palavra. O que existe é o ponto separando o número, mas não o ponto separando o número e palavra. Tudo fonte 12, né? Quando é que eu uso fonte 10? Eu estou escrevendo um texto e eu preciso fazer uma citação. Vou pegar aqui para vocês, um momento. Vocês estão vendo o que eu estou digitando? Aqui tá preto. Apareceu? Tá preto ainda. Tava tudo preto, aí apareceu. Aí fica só entrando e saindo agora. Só um momento. Não está aparecendo, né? Deixa eu parar aqui. Aqui não, tá tudo preto. Vou colocar novamente. Pronto. Quando eu estou digitando, estou escrevendo, fazendo um trabalho, e eu vou fazer uma citação com mais de 10 linhas, para que eu fiz a citação, né? A citação ela é justificada. E aí eu vou diminuir o tamanho da fonte, porque é 10. O espaçamento dela é simples. E a entrada na esquerda é de 4 centímetros. Aí aqui eu coloco autor, ano e a página. Assim é uma citação longa. Nós vamos, daqui a pouco, estudar mais sobre citação. Mas é só para vocês verem que quando há a necessidade de fazer citação, o tamanho da fonte é 10. E a outra possibilidade de que a fonte seja 10 é quando a gente precisa escrever uma nota de rodapé. Então, eu vou escrever uma nota de rodapé aqui. Vou em referências, inserir nota de... Desculpe.
Eu vou em referências, inserir nota de rodapé. E aqui eu escrevo nota de rodapé, tamanho 10, espaçamento simples. Eu vou verificar, né, se a formatação ficou mesmo. Mas vejam que está, eu só faço escrever. Percebam que ficou. Arial, tamanho 10, espaçamento simples. Então, assim, e justificado, tudo é justificado. E assim é a formatação, essas são as informações, essas são as informações mais elementares de como fazer todo e qualquer trabalho acadêmico, certo? Pessoal, até aqui. Sim, vamos aprender tudo nessa aula? Possivelmente não. Formatação de trabalho acadêmico é na prática, é fazendo todos os trabalhos. Vocês vão, o trabalho de hoje vocês já vão fazer na formatação, né? Só um momentinho. Só suspender aqui meus pés. Então, vamos aprender tudo em uma aula só? Não. Pegar uma dica ou outra, tudo bem, mas para aprender tudo numa aula só, não dá. Por quê? Porque a gente aprende fazendo. Se cada um de vocês for fazer exatamente isso, for utilizar essa formatação, se você for colocar isso no seu trabalho, se você for ligar o seu computador e deixar ele dessa forma, fazendo isso frequentemente, logo, logo você aprende. E a outra dica que eu sempre falo, não deixe para escrever o trabalho e depois formatar. Vá fazendo e formatando, senão você se perde. Mas deu para perceber, pessoal, que não é algo tão difícil? É algo tranquilo de fazer. É porque, às vezes, a imagem que existe para algumas pessoas é de que é difícil, é que eu não sei fazer, eu vou logo pagar para uma pessoa fazer. Então, geralmente, quando as pessoas me procuram, quando as pessoas entram em contato para eu fazer a formatação dos trabalhos dela, aí diz logo assim, ó, eu prefiro pagar, porque eu não tenho paciência de fazer. Ora, também a pessoa aparece para mim com um trabalho de 50 páginas para eu formatar. Então, é claro que você não vai ter paciência, né? Não tem quem tenha paciência com isso. Só realmente para quem tem isso como trabalho, que é o meu caso. Mas ter a paciência de fazer é melhor já ir escrevendo o trabalho dentro da formatação. Pessoal, ok? Alguma pergunta, né, sobre essa primeira parte? Até agora não. Certo. Então vamos para a segunda parte. Só um momento.
todo e qualquer trabalho que a gente faz, a não ser que seja um resumo, mas os trabalhos escritos que a gente faz para o seminário, ou uma pesquisa que a professora pediu, é fundamental que o nosso trabalho ele esteja amparado. E o nosso trabalho vai estar amparado em quê? O nosso trabalho vai estar amparado onde? Esse amparo que eu falo são as citações. É você melhorar a qualidade do seu estudo, do seu artigo, utilizando os autores renomados da área. Como é isso? Fazendo citação. Vamos lá. Para fazer citações é de qualquer jeito? Não. Para fazer citação, você deve utilizar a norma da ABNT. A 10, a norma 10.520 de 2002. Mas por que, professora, fazer citação? É importante a gente fazer citação por quê? Para dar crédito às ideias e descobertas alheias usadas no seu trabalho. Não saiu da sua cabeça aquela ideia. Então, por que você não diz de onde veio? Você gostaria que alguém utilizasse algo que é seu? Não. Se alguém utiliza o que é seu, deve dizer que está ali tomando emprestado. Então, a gente deve dar crédito a quem já veio antes, já estudou e já publicou. Dessa forma, você vai estar permitindo a quem está lendo o seu trabalho consultar essas informações na fonte original. Fazer citação é um procedimento essencial que diminui a propagação dos erros. É você dizer de onde aquela ideia está vindo. Professora, então, estamos organizando um seminário. E de onde eu devo retirar a citação? É importante que a gente esteja utilizando fontes confiáveis que podem ser acessadas. Atenção! Cuidado com a chamada literatura cinza. São publicações de difícil acesso ou que não passaram por uma boa revisão. Cada pessoa, em sua área de estudo, deve ter conhecimento de quais são as fontes confiáveis. Eu sei de onde eu posso retirar as minhas informações. Quais são os sites apropriados? Quais são os repositórios? Com essa questão da internet, nós temos uma facilidade muito grande para estudar e para termos acesso a fontes. Recordo-me quando era no meu período escolar, as pesquisas eram feitas em livros. Então, era claramente uma fonte confiável. Hoje, a internet ela tem todas as informações, mas são informações de todo tipo, procedentes ou não.
que podem ser acessadas, mas que são informações equivocadas. Então, tenha muito cuidado. Se você está fazendo a sua pesquisa na internet e você tem dúvida, se você pode confiar ou não naquele site, entre em contato com a professora, o professor da disciplina que você está fazendo o trabalho, e diga, eu achei essa informação aqui. É legal, é interessante, eu coloco, eu não coloco. Conhece esse autor? Qualquer pessoa pode, que saiba utilizar, manusear a internet, pode criar um blog e postar o que ela quiser postar. Qualquer pessoa que saiba usar a internet e tenha uma conta e saiba manusear o YouTube, pode gravar um vídeo. Mas é todo e qualquer, porque tá lá, eu pesquisei, foi a primeira que apareceu, eu vou dar credibilidade? Não. Porque eu tenho que verificar a confiabilidade daquela informação. Ok? Então, vamos ter muito cuidado. Procurem conhecer quem são os autores e autoras da sua área. Sobre citações, tem uma quantidade? Olha, o recomendado é que sejam no máximo 3 citações por lauda. Às vezes a gente acha que quanto mais citações, melhor, mas não necessariamente. No uso de citações, nós devemos manter o equilíbrio. Quando, por lauda, você escreve 3, entre 1 e 3. Se você não escreve nenhuma, mostra aqui um certo empobrecimento. Que você está lendo, mas que você não... que você está escrevendo, mas você não procurou as informações referentes ao seu tema. Quando você coloca mais de 3, o que dá, a impressão que dá é que não é que o seu trabalho, meu trabalho vai ficar supimpa porque está cheio de citação. Uma frase minha, uma citação, uma frase minha, uma citação. Não. Na verdade, a leitura ela vai se tornar cansativa. Não vai deixar o seu trabalho mais bacana. A citação, ela pode ser de 2 formas. Pulei o slide. A citação, ela pode ser direta. O que é uma citação direta? É a citação textual, é a citação literal. É feita sob a forma de transcrição de uma determinada obra. É exatamente igual ao texto original. Como eu acabei de fazer. Peguei lá no artigo, do jeito que estava, copiei e colei. Eu trouxe de lá para cá. Quando eu trago de lá para cá, coloco as aspas, se for citação direta, curta, né, até 3 laudos, eu coloco as aspas, coloco o nome do autor, o ano e a página, mostrando exatamente que as palavras não são minhas.
A citação com até 3 linhas ou a citação curta é incluída no corpo do texto. Qual é a diferença entre as palavras do autor e a minha? A citação direta, ela é destacada por aspas. Por isso, pessoal, às vezes a pessoa está escrevendo e tem o costume de colocar aspas. O uso de aspas na escrita do nosso trabalho, ele só deve acontecer, a gente só deve aspear quando você está fazendo citação, em palavras que não são suas, ou uma determinada palavra cujo sentido não é exatamente o que é aquele. Mas a gente evita. Se direcione para utilizar aspas apenas quando você fizer uma citação direta. Não sendo, não use. Não sendo, não ponha aspas. A citação direta, ela pode ser curta ou ela pode ser extensa. A citação extensa é aquela que ultrapassa 3 linhas. Aí você vai fazer aquela formatação que eu já mostrei. O recuo de 4 centímetros na margem esquerda, a fonte tamanho 10, espaçamento simples e agora sem as aspas. Citação curta, aspas. Citação longa, por que citação longa? Para não confundir. Para não confundir. Por que uma coloca aspas e por que outra não coloca? Porque, gente, se as palavras não são minhas, eu tenho que dizer de quem são essas palavras. Certo? Eu preciso dar destaque para mostrar que não é meu. Então, o destaque, ele é as aspas. Ou o destaque, ele é o recuo. Se já está recuado, por que eu vou colocar aspas? Eu não já fiz destaque com recuo? Então, não precisa fazer 2 destaques. Um é com as aspas e outro é com o recuo. A citação, ela pode ser direta. Aquela que, do jeito que está no texto lá, eu copio para cá. Mas a citação, ela pode ser indireta. Como é? É a expressão da ideia contida na fonte citada, mas com as palavras do próprio autor. É incluída no corpo do texto, mas dispensa o uso de aspas. Como assim, professora? Em cada área do saber, nós temos os autores e autoras que são detentores de certas ideias. E que essas ideias elas já são bem conhecidas. Então, se eu fizer o uso dessa ideia, todo mundo vai saber que ela já não é minha. Como, por exemplo, numa das minhas áreas de pesquisa, que é política social, tem 2 autoras que elas utilizam o termo contra-reforma. Ao invés de reforma trabalhista e tal, elas utilizam o texto contra-reforma e traz a explicação. E esse livro, ele é referência, tal e tal. Então, se eu for utilizar esse termo, eu coloco o nome delas. É uma citação indireta. Por quê? Porque todo mundo que conhece a área, todo mundo que debate sobre política social sabe que o termo contra-reforma é das autoras Bering e Bosquet. Se você está escrevendo sobre humanização na radiologia, vocês sabem que o coordenador do curso de vocês, o professor Iago, ele tem
Várias publicações, é uma das áreas de estudo dele, mais específica, dentro da radiologia, sobre humanização. Então, se você for fazer essa citação, se você for escrever sobre, mas você não quiser usar exatamente as ideias dele, assim, as palavras dele, mas aquela ideia já partiu do trabalho dele, você tem que colocar o nome dele. Por quê? Porque na área já está se tornando conhecido que aquela ideia ali foi referente aos trabalhos dele. O uso da citação indireta já é, eu acho, vocês podem discordar, inclusive. Eu acho um recurso mais maduro. Na dúvida, pelo sim, pelo não, é sempre bom fazer a citação direta. Porque ali é algo que você tem mais, nitidez sobre como fazer, uma certeza de que aquilo ali vai estar certo. Atenção! Ao final de qualquer citação deve conter a fonte. Você faz a citação e não diz de onde tirou, ficou errado, ficou incompleto. Você pode fazer dessa forma. Você pode botar segundo o autor fulano, ano e página e a citação. Ou você pode colocar a citação e depois o autor, ano e página. Como é que eu sei se é dentro ou fora? Aí você quem diz. Quando você utiliza termos como segundo, de acordo com, conforme consta em, aí você coloca o nome do autor. Se é após, se você coloca logo a citação toda, aí o nome dele vem depois. O importante é que, independentemente da forma como você prefere, você tenha sempre autor, ano e página. Não esqueça. Professor, e precisa de tudo isso? Precisa. No momento em que você não cumpre com esses procedimentos, o que você está fazendo é plágio. O que é plágio? É você copiar algo que não é seu. O plágio, ele é crime, porque é considerado roubo. Nós temos na nossa mente algo muito nítido, que eu não posso rupiar objetos. Eu não posso pegar o seu celular, eu não posso pegar, carregar algo que é seu, carregar para mim. Então, a gente tem muita nitidez disso nas coisas, nos objetos, no que é material. Nos nossos objetos, a gente tem muita nitidez. Mas a lei no Brasil, ela também tipifica como crime o roubo do que é imaterial. O plágio é o quê? O plágio acadêmico se configura como um aluno retira, seja do livro, seja de internet, seja de qual fonte for, ideias, conceitos, frases de outro autor, de um trabalho que está formulado, de um trabalho que está publicado, sem dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Quando você pega, pode ser uma frase, um parágrafo, um capítulo, pode ser na íntegra, pode ser parcial. Um trabalho pronto, e toma esse trabalho para si, diz que foi você quem escreveu, isso é plágio. Plágio é crime. Ora, você não faz isso com o celular, por que você faz isso com o que é imaterial? Então, as nossas ideias, o nosso esforço intelectual, ele deve ser protegido também. Mas é que fica bem difícil proteger na internet, porque várias pessoas agem de má fé. Mas não será, obviamente, o caso de vocês. É porque vocês também não queriam passar por isso, publicar um trabalho e vir outra pessoa e simplesmente dizer que o trabalho é seu. Aliás, o trabalho é dele, sendo que o trabalho foi seu. Você não ia gostar disso. E o plágio, ele acontece no trabalho acadêmico, ele acontece no mundo da música também. E assim sucessivamente. O que é imaterial não pode ser
surrupiado por outra pessoa. Bom? Pessoal, sobre as citações, tudo ok? Alguma pergunta? Essa questão das citações, vocês vão utilizar mais, vão utilizar nos demais trabalhos, né, a partir de agora. Quando as professores forem passando trabalho para vocês, vocês vão fazer agora trabalhos ricos, porque vão ser trabalhos com citações. Façam sempre, coloquem sempre citações no seu trabalho, deixe o seu trabalho mais interessante, mais rico, mais proveitoso. Termino aqui esse material com essa frase, né? Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Então, a gente sempre enxerga mais longe quando a gente se apoia em quem já tem o conhecimento na área. E aqui, ok. Agora nós vamos para um outro tipo de trabalho acadêmico. O resumo. Professora, será que eu sei mesmo fazer um resumo ou será que eu não sei? Vamos ver se a gente sabe? Como escrever um resumo? Essa é a reflexão deste material. Professor, o resumo não é só eu escrever do jeito, um trabalho do jeito que eu quero, não. Um resumo, ele deve seguir a normatização da ABNT. Existe uma NBR específica para isso, que é a NBR 6028 de 2001. Lá está escrito da seguinte forma: o resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Juntamente com o título e resumo são responsáveis por despertar o interesse do leitor. A professora passou uma pesquisa para vocês pesquisarem sobre o quê? A história da radiologia no Brasil. E aí, como é que eu sei se aquele texto que eu me deparei ali, ele vai ser interessante para mim ou não? Você vai ter que ler o texto todinho? Não. Quando você lê o título, pelo título do trabalho e pelo resumo, você já consegue detectar, você já consegue perceber que aquele trabalho vai ou não corresponder ao que você está pesquisando. O resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Somado ao título, procure se você já vai identificar se aquele texto ali ele é do seu interesse ou não. Um resumo é de qualquer jeito? Não. Um resumo ele tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Uma introdução, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais. E juntamente com o resumo vem as palavras-chave.
que elas representam o conteúdo do documento, elas devem ser de 3 a 5 e são separadas por ponto final. E aqui eu trouxe para a gente consultar de forma direta a própria. Eu trouxe para a gente consultar de forma direta a própria NBR. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui, pessoal, é um documento da ABNT, uma NBR. Essa, né, a 6028, edição de 2021, é a nova, é a mais recente. Um sumário. E aqui ela tem as regras gerais sobre resumo. O resumo deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. A ordem e a extensão dos elementos dependem do tipo de resumo. É um resumo informativo ou é um resumo indicativo? E do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas, não prolixas, concisas, resumidas. O resumo deve ter frases resumidas. Em um parágrafo único, sem enumeração de tópicos. Sendo um documento técnico ou científico, o que se recomenda é que seja feito o resumo informativo. Convém usar o verbo na terceira pessoa, ou seja, nada de eu, nada de tu, mas a terceira pessoa, né, ou até no sujeito oculto, foi feito, foi realizado, ou então fizemos, realizamos. O resumo, quando não estiver contido no documento, deve ser precedido pela referência. Anotem essa. Então, antes vem a referência e depois o resumo. A referência é opcional quando o resumo estiver contido no próprio documento. Não vai ser o caso da atividade que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer vai ser só o resumo. As palavras-chave devem figurar, devem estar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, 2 pontos, separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos, nomes científicos, tal e tal. Como, por exemplo, ele traz um exemplo aqui, palavras-chave, 2 pontos. Gestação, cuidado pré-natal. Ok. Mas a Aedes aegypti é um nome próprio, né? Um nome científico, quer dizer, um nome científico. IBGE é uma sigla. Brasil é um nome de cidade. Nome de cidade é o nome de lugar. Então, geralmente com letra minúscula, mas tem essas exceções, né?
Qual é o tamanho de um resumo? Ele pode ser de 150 a 500 palavras, num trabalho acadêmico, de 100 a 250, num artigo de periódico, e de 50 a 100 palavras nos documentos que não é para nenhum desses. No caso, o nosso vai ser de 50 a 100, na nossa atividade. No resumo, é interessante que a gente não utilize símbolos, contrações, imagens. O resumo, ele pode ter dois tipos. Aqui está falando, né? Apresentação concisa dos pontos relevantes do documento. Indicativo. Trabalho que indica os pontos principais do documento sem apresentar detalhamentos, como dados quali ou quant, e de modo geral, não dispensa a consulta ao original. E o informativo, é um trabalho que informa finalidades, metodologia, resultado e conclusões do documento, de tal forma que possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Só um momentinho. Eu mandei para vocês esse texto. Foi um artigo publicado pelo professor de vocês, uma revisão bibliográfica sobre o acidente que aconteceu, né, envolvendo o Césio 137, tal. Então, vocês estão com esse texto e a atividade de hoje é fazer um resumo sobre ele. Vocês vão consultar novamente os materiais como que eu vou avaliar já essa atividade. Na aula de hoje eu expliquei como formatar o trabalho, como fazer uma formatação no Word, o básico, o essencial, vocês sabem. Vocês não vão fazer citação, porque resumo não precisa fazer citação. Então, vocês vão escrever um trabalho que é um resumo. Atenção para a explicação, tá? O trabalho é um resumo sobre esse artigo. Vocês já têm as informações de como o trabalho deve estar formatado, tamanho da fonte, vocês já sabem que resumo não tem parágrafo, vocês já sabem até a quantidade de palavras que devem ter. Então, é fazer um resumo sobre esse texto que eu mandei para vocês. Ok, pessoal? Como algumas colegas trabalham, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou considerar que vocês têm até domingo para terminar, para mandar as duas atividades, tá certo? Quem ainda não mandou a primeira, mande as duas. Quem já mandou, fica faltando só essa. O texto é curto, tem apenas 15 laudas, mas é um texto intercalado também com imagens.
Então, é um texto de uma leitura bem tranquila, sobre um tema que vocês já têm um certo conhecimento, né? Tive esse cuidado de pegar um texto da área de vocês e vocês vão encaminhar para mim uma atividade resumo e feita segundo a formatação padrão exigida para um trabalho acadêmico. Vocês têm alguma pergunta? Pode entregar só até domingo, não pode ser até a próxima aula, não, ou antes. É porque. Mas aí vocês vão ter sábado e domingo para fazer a atividade. Durante a semana, muitos de vocês começam a trabalhar novamente, não vai ter tempo, vocês vão ter que começar a estudar para a prova. Até domingo dá certo. É super pequena. E você mesmo já fez. Uma você já fez, né? Você vai fazer essa, a outra você já até fez. É super, vai ser super tranquilo, gente. Um resumo é uma atividade. Porque nos domingos, como diz ditado, é o dia que o cara tem para descansar. E sabe trabalhar até 7 horas da noite, às vezes. Aí complica. Eu também. Eu trabalho até o sábado à noite. Pois é, e vocês trabalham. E eu trabalho de domingo a domingo, né? Então, assim, porque essa questão dos prazos, eu já pedi para fazer atividade, né? Quanto mais a gente estende, mais, na verdade, isso não é tão bom. Pessoal, vão por mim, até que a aula está terminando cedo, as aulas estão terminando cedo, já para dar tempo de começar a fazer essa atividade ainda hoje à noite. Estou colocando aqui a frequência. Ora, mas hoje só A outra atividade é uma anotação, como mesmo? Eu me esqueci. Eu não entendi. Ela está perguntando a respeito de outro trabalho. Sim, é. Da atividade de ontem. Exatamente. Pronto. A atividade de ontem tá e tem a explicação, a aula já está no portal, você pode assistir a aula novamente, né? Tá, e foi explicado já no final da aula. Você vai fazer também uma atividade no estilo resumo, sendo que não é seguindo a formatação, que eu pedi essa primeira atividade para que vocês possam perceber a diferença dos tipos de resumo, até que ponto a gente tem esse conhecimento, né? Então, o texto eu coloquei eu coloquei o texto no grupo, eu coloquei o texto, tem o link do texto agora eu não falo, tem o link do texto nos slides, e você vai você vai mandar para mim uma técnica de leitura que se chama anotação corrigida. É um tipo de resumo que não tem uma padronização. É algo muito mais para fixar o conteúdo. A atividade de hoje é um resumo conforme as normas da ABNT. Cada uma das atividades vale um ponto. A sua prova vai ser o quê? 8 questões nesse caso, cada um valendo um? Exato. A prova vale 8 e vai ter 8 questões. Bom, pessoal, na aula de hoje só estavam Brenda, Leiliane. Opa, peraí que eu coloquei aqui errado. Leiliane e Magdiel. Bem, coloquei a frequência aqui de vocês.
A gente se encontra novamente na próxima quarta-feira, que vai ser o nosso quarto e último encontro com conteúdo. Na quinta a gente faz a prova e na sexta a gente não faz nada. Que a sexta é a recuperação, mas vai todo mundo passar. Principalmente quem está fazendo as atividades, certamente vai obter a aprovação sem precisar de recuperação. Ok? Então, por hoje é isso. Agradeço novamente a participação de vocês. Aproveitem esse tempo, que ainda não são 10 horas, para começar a fazer a leitura do texto. Vai ser uma leitura simples, uma leitura tranquila, de um tema que vocês já têm um certo conhecimento, porque tem a ver com a área de vocês de radiologia, ok? Eu agradeço a participação de vocês e mandem o trabalho até domingo à noite, tá bom? Boa noite. Boa Bom noite. estudo para vocês e até quarta. Boa noite.